Olá pessoal, hoje eu trago para vocês a nova tendência do momento, que são fatias de bolo na marmita. Tem feito todo sucesso nas redes sociais e tem agradado muito aos clientes. Nesse vídeo eu vou mostrar todo o passo a passo para vocês e vou fazer de dois sabores. Vou fazer de maracujá com chocolate e também de sensação, são dois sabores que tem vendido muito, tá? Espero muito que vocês gostem, então vamos lá para o passo a passo. Eu vou começar fazendo a massa do bolo, então como eu vou fazer duas massas, aqui eu vou colocar 6 ovos com 1,5 xícaras de açúcar. O tamanho dessa xícara que eu estou usando é a de 240 ml, tá? Nós vamos primeiro bater aí muito bem, por aproximadamente, pessoal, uns 7 minutos, ou até que dobre de volume e fique bem esbranquiçado, tá? Lembrando que a quantidade que eu estou fazendo aqui, pessoal, são para os dois sabores, tá bom? Então, são duas massas. Depois de dobrar de volume por 7 minutos, eu desliguei aqui a batedeira e vou começar a acrescentar a farinha de trigo com o chocolate em pó. Eu fiz uma mistura aí, pessoal, de 2 xícaras de farinha de trigo e 1 xícara de chocolate em pó. Vou passando pela peneira aos poucos e vou intercalar com 1 xícara de água em temperatura ambiente. Nessa água, eu acrescentei 4 colheres de sopa de óleo, tá? Para deixar a massa mais úmida. No lugar da água, você pode sim substituir por leite, não tem problema. Agora, com o auxílio de um fouet, eu vou mexer muito bem e vou repetir esse processo aí até acabar a farinha de trigo com o chocolate em pó e também a água. Eu gosto de sempre fazer, pessoal, aos poucos esse processo, porque eu acho que fica mais fácil para dissolver aí a farinha de trigo e o chocolate em pó na massa. Lembrando também, pessoal, que é muito importante que todos os ingredientes estejam em temperatura ambiente, tá? Então, aqui, pessoal, eu já coloquei toda a farinha de trigo com o chocolate em pó e também a água. Agora, por último, nós vamos colocar 1 colher de sopa de fermento em pó, fermento químico para bolo, e vamos mexer muito bem e aí sim a massa já está pronta. Vou pegar aqui uma espátula e mexer também, só para ter certeza que dissolveu completamente aí a farinha de trigo e o chocolate em pó, tá? Então, o resultado da massa ficou assim. Eu vou transferir agora essa massa para duas formas do mesmo tamanho, então vou dividir essa massa, tá? A medida dessas formas eu vou deixar aí na tela para vocês e também aqui na descrição do vídeo. As minhas formas, pessoal, elas são altas, mas não tem problema se for forma baixa, tá? Já que essa massa ela não vai crescer muito, ela vai crescer aí no máximo até a metade da forma. Eu untei as formas com esse desmoldante, mas você pode untar aí com margarina e farinha de trigo ou pode colocar um papel manteiga no fundo da forma, se quiser, tá? Então, agora vamos transferir a massa aí para as duas formas. Como eu falei, vou colocar metade da massa em cada forma e vou levar para o forno em 180 graus por aproximadamente 40 minutos, mas sempre faça o teste do palito, tá? Porque depende de cada forno. Se o seu palito sair limpo, é porque o bolo já assou completamente. O meu ficou por 40 minutos no forno, pessoal, assim ficou o resultado. Agora eu vou deixar a massa desse bolo esfriar completamente para depois desenformar e aí eu vou mostrar o resultado da massa por dentro para vocês, tá? E agora vamos para o nosso primeiro recheio, que vai servir para os dois sabores, que vai ser um brigadeiro de chocolate. Então, aqui na panela, vamos colocar 2 caixas de leite condensado, cada caixa dessa contém 395 gramas. Vou colocar aqui 6 colheres de sopa de chocolate em pó e vamos primeiro mexer muito bem os dois ingredientes para que o chocolate em pó ele venha dissolver completamente aí no leite condensado. Depois que mexer muito bem, pessoal, e dissolver assim completamente, vamos colocar os outros ingredientes. Vou colocar aqui 2 caixinhas de creme de leite, cada caixinha contém 200 gramas. Vou colocar aqui um ingrediente que é opcional, que é 100 gramas de chocolate. E por último, 1 colher de sopa de manteiga, mas pode ser margarina também, tá? Vamos então agora levar esses ingredientes ao fogo. Nesse momento, coloque o fogo do médio para o baixo para não queimar o seu recheio, isso é muito importante. E aí você vai mexendo sem parar até chegar no ponto que eu vou mostrar para vocês, tá?
Lembrando, pessoal, como eu falei, essa receita eu dobrei, tá? Porque essa receita aí que eu estou fazendo vai servir para os dois sabores. Então, é como se fosse uma caixa para cada sabor, tá bom? Então, por isso que eu dobrei. Então, depois que eu fui mexendo muito bem, pessoal, o ponto certo é exatamente esse aqui, quando você levanta a espátula e o recheio ele cai assim em pedaços, em blocos, tá? Então, esse é o ponto certo aí do recheio. Então, quando chegar nesse ponto, você já pode desligar o seu fogo e vai passar esse recheio para um recipiente. Porém, como eu falei, como eu vou usar nos dois sabores, eu vou dividir aqui, tá? Em cada recipiente eu vou colocar metade do recheio. Em seguida, eu vou cobrir com plástico, colocando o plástico em contato com esse recheio, para que não venha criar uma nata ou uma película em cima do nosso recheio. E eu vou deixar ele esfriar em temperatura ambiente. Então, agora vamos para o nosso segundo sabor, que vai ser uma mousse de maracujá. Aqui no liquidificador eu vou colocar uma caixa de leite condensado de 395 gramas. Vou colocar uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Meia xícara de suco concentrado de maracujá, e esse suco que eu estou usando, pessoal, é aqueles de garrafinha que vem de mercados, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês qual que eu estou usando. Quem não quiser usar desses de garrafinha, você pode bater a própria fruta sem água, mas precisa coar, tá bom? Vou colocar aqui também meia xícara de leite em pó. O leite em pó vai ajudar a trazer consistência na nossa mousse. Em seguida, eu vou fechar aqui com a tampa e vou bater no liquidificador por aproximadamente uns 3 minutos. Lembrando que eu faço essa versão do leite em pó, pessoal, só quando é para recheio de bolo no pote ou para recheio para bolos de fatia, tá? Se for para um bolo de aniversário que precisa ficar exposto aí muito tempo fora da geladeira, eu não faço essa versão, eu coloco gelatina sem sabor, tá bom? Desliguei aqui o liquidificador, vou passar para um recipiente essa mistura e peguei 3 colheres de sopa de chantilly batido em ponto bem firme e vou acrescentar aí nessa mistura para virar uma mousse aí de maracujá. Eu bati na batedeira, pessoal, um total de 150 ml de chantilly bem gelado até chegar nesse ponto bem firme e dividir o chantilly para esse sabor e para o sabor de morango, que é o que eu vou fazer, tá? Então, é só mexer muito bem com a espátula. Em seguida, eu peguei aqui um fouet para ficar mais fácil. Depois que mexer muito bem, você vai pegar um plástico também, um plástico limpo. Vai colocar em contato aí com o seu recheio, só para que não passe nada de cheiro da geladeira para o seu recheio, tá? E aí sim, você vai levar para a geladeira para ele pegar uma consistência por mais ou menos aí entre 40 minutos a 1 hora. Vai depender de cada geladeira. Só para pegar um pouco de consistência, aí você já pode rechear o seu bolo, tá? Vamos então agora para o último sabor, que vai ser uma mousse de morango. Aqui no recipiente eu coloquei uma caixa de leite condensado de 395 gramas, uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. E nesse sabor eu vou usar aquele suco de pacotinho, pode ser qualquer marca, no sabor de morango. Eu estou usando da Midi, pode ser Tang também, tá? Ou você pode substituir por uma colher de sopa de pó saborizante aí, aquele da Mavalério ou de outras marcas que dá certo também. Peguei um fouet aqui, pessoal, e mexo muito bem. Se quiser bater no liquidificador, pode também, tá bom? Essa versão eu fiz sem liquidificador. E aí, depois que você mexer muito bem assim com uma espátula, um fouet, o que você tiver, nós vamos colocar aqui 50 gramas de gotas de chocolate, mas não precisa ser necessariamente gotas de chocolate, pode ser raspas de chocolate também, tá? O importante é que coloque o chocolate para virar um sabor de sensação. Agora sim, vamos acrescentar também aqui, como eu falei pra vocês, 3 colheres de sopa do chantilly batido, tá? E vamos misturar aí também muito bem, que vai virar uma mousse aí de sensação. E agora sim, pessoal, a mousse já está pronta. Vamos também fazer o mesmo processo, pegar um plástico limpo, colocar em contato aí com esse recheio e levar para a geladeira entre 40 minutos a 1 hora, só para pegar um pouco de consistência e depois você já pode rechear o seu bolo, tá? Agora eu vou mostrar aqui a massa do bolo depois que esfriou, como ficou muito fofinha, pessoal, fica uma massa bem leve também. Aqui eu já desenformei, tá? E agora eu vou cortar essa massa 2 vezes para ficar com 3 camadas de bolo e vou fazer esse processo com as 2 massas, tá bom?
Vou mostrar aqui o resultado da massa por dentro para vocês. Como eu falei, fica a massa super leve, bem fofinha, e repetir o processo cortando novamente. E eu repeti esse mesmo processo com a outra massa do bolo também. E aqui está o resultado das duas, pessoal. Eu cortei 2 vezes para cada uma ficar assim com 3 camadas de bolo. Vamos então agora para a montagem, rechear. E eu vou rechear na mesma forma que eu assei a massa desse bolo, tá? Aqui eu já coloquei um plástico limpo. Vou começar colocando a primeira camada do bolo aí dentro da forma. E eu vou umedecer com uma calda, que é leite com leite condensado. A quantidade eu sempre deixo aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês, tudo detalhado, tá bom? Vocês podem usar também aí uma calda da sua preferência, que não tem problema. Em seguida, eu venho com o primeiro recheio, que vai ser a mousse de sensação, né? A mousse de morango. Vou colocar aí uma quantidade e ainda sobrou, tá, pessoal? Sobrou pouco, mas ainda sobrou tanto a mousse de morango como também a de maracujá. Só não sobrou o recheio de brigadeiro. Então, coloquei aí uma quantidade, vou espalhar muito bem aqui com o auxílio da colher. Em seguida, pessoal, depois que eu espalhei muito bem, eu vim com a segunda camada de bolo, coloquei por cima desse recheio e com as mãos você vai prensando muito bem para que a massa ela venha colar no recheio embaixo. Depois você vai molhar novamente aí com a calda da sua preferência e vem agora com o recheio de brigadeiro de chocolate. Depois é só você espalhar aí também com o auxílio da colher. Em seguida, peguei a última camada do bolo, vou colocar aí por cima do recheio também e vá prensando muito bem, sempre vá puxando o saquinho, como eu sempre falo, para não ficar por dentro do seu bolo, tá? Você vai molhar essa última camada de bolo aí, vai fechar com esse saquinho e aí em seguida você vai levar para geladeira e já já eu vou falar para vocês o tempo que vai ser, tá bom? E agora, pessoal, eu vou fazer esse mesmo processo que eu fiz no sabor de sensação para o sabor de maracujá, porém vou adiantar um pouco o vídeo, tá? Então, aqui eu fiz o mesmo processo, cobri com plástico a forma, coloquei a primeira camada do bolo, molhei, vim agora com a mousse de maracujá, espalho muito bem aqui com o auxílio da colher. Em seguida, peguei a segunda camada do bolo, coloquei por cima do recheio de maracujá, molho também aqui com uma calda e venho com o último recheio, que é o brigadeiro de chocolate. Mexi muito bem aí também, espalhei muito bem com a colher e finalizei colocando a última camada do bolo e agora eu vou molhar com a calda. Então, o processo de montagem foi o mesmo que eu fiz no primeiro sabor, tá bom? Em seguida, você vai fechar também com um saquinho, vai cobrir bem aí os seus bolos, tá? Assim ficou o resultado dos dois. Agora sim, eu vou levar pra geladeira. E esse bolo, ele precisa descansar na geladeira por no mínimo 6 horas, para que a massa, ela venha absorver bem a calda, tá? E para que os recheios fiquem bem firmes. O meu eu deixei de um dia para o outro na geladeira e agora eu vou desenformar aqui para vocês verem. É só ir tirando o saquinho assim, você vai pegar uma bandeja aí da sua preferência, vai centralizar em cima da forma e aí você vai virar. Depois é só você tirar a forma, que vai sair muito fácil. Agora eu vou tirar aqui também um saquinho que eu usei, né, para montar o bolo dentro da forma. E agora que eu já tirei aqui o saquinho, assim ficou o resultado do bolo, pessoal. Eu peguei aqui uma faca e vou cortar esse bolo ao meio, vou dividir ele em 2 partes, porque o tamanho da marmita que eu vou usar é a menor que tem, é aquela de 220 ml, tá bom? Então, eu medi mais ou menos e eu vi que tinha que cortar no meio aí o bolo para dividir em 2 partes. O tamanho das fatias, pessoal, é mais ou menos aí 2 dedos, tá? Para vocês saberem mais ou menos para esse tamanho. Então, eu fui fazendo aí a medida a olho mesmo e agora eu vou começar a cortar aqui as fatias. Peguei aqui uma espátula para ficar mais fácil para virar a fatia e vou mostrar aqui de perto para vocês o resultado, como ela ficou por dentro. Agora é só você pegar aí com uma faca, né, com o auxílio de uma faca, da forma que ficar melhor para vocês, transferirem aí para dentro da marmitinha, tá? E vocês vão ver, pessoal, que ficou do tamanho certinho da marmitinha. Vou cortar mais uma aqui para vocês verem. Coloquei também dentro da marmitinha e repeti esse processo até acabar. E o rendimento foram 12 unidades, ou seja,
cada lado aí do bolo rendeu 6 fatias, tá bom? E agora eu vou reservar aqui, já já vou mostrar pra vocês decorando. Agora eu vou desenformar também aí no sabor de sensação pra vocês verem. Então eu repeti o mesmo processo do sabor de maracujá, desenformei da mesma forma e assim ficou o resultado do sabor de sensação. Vou cortar aqui ao meio também pra dividir em duas partes esse bolo e vou começar a cortar as fatias aqui pra vocês verem o resultado dela por dentro. Esse é o resultado, pessoal, da fatia por dentro. Olha como o recheio, os recheios, né? Eles ficaram bem consistentes. E se você não tiver uma espátula, uma dica é você ir fazendo assim com a mão mesmo. É só colocar uma luva aí, né? E você vai cortando assim com a mão, que eu achei que ficou até mais fácil de pegar as fatias e colocar dentro da marmitinha, tá? E o rendimento também foram 12 unidades, rendeu 6 unidades de cada lado. Então, é um rendimento muito bom, né, pessoal? Tenho certeza que dá pra lucrar muito. Vamos então agora começar a decorar. Eu vou decorar aqui com um chantininho de chocolate. Esse chantininho eu já tenho aqui no canal. Eu postei ontem aqui, um link que eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês, tá? Vou fazer aqui zigue-zague com o bico pitanga, um bico 22 da Wilton. Então, fiz zigue-zague aí na lateral e vou decorar agora com morangos e também com uma barrinha de chocolate, mas a decoração é opcional, tá bom? Aqui eu estou passando para vocês algumas dicas, mas vocês vão decorar aí da forma que vocês preferirem, tá? Vou fazer aqui mais um para vocês verem. E uma dica, pessoal, é colocar os morangos somente na hora que você for vender, para ele não murchar, não ficar feio, tá? Olha o resultado, pessoal, como ficou depois de decorado. Vou fazer o processo também aqui com o sabor de maracujá, então com o mesmo chantininho de chocolate, o mesmo bico 22, é um bico pitanga pequeno, eu vou fazer zigue-zague em todos aí. Agora eu peguei aqui brigadeiro, é a mesma receita do recheio, porém eu fiz uma receita bem menor, fiz alguns brigadeiros bem pequenos mesmo e vou decorar aí, tá bom? Então você pode decorar com brigadeiro, pode decorar com um pedaço de barrinha de chocolate, a decoração é da sua preferência. Agora eu vou colocar aqui também um pouco de granulado de chocolate branco. E repetir esse processo com todos, pessoal, e assim ficou o resultado, 24 unidades de fatias de bolo, então assim, foi um rendimento muito bom, lembrando que na descrição do vídeo eu vou deixar a validade para vocês e também sugestões de valores para vocês que vão vender. E para finalizar, pessoal, eu vou passar uma dica muito importante que isso vai ajudar também a vocês venderem muito, tá? Essas marmitinhas, elas têm duas opções de tampinhas, essa daqui que é a transparente e também tem a de papel. A de papel, o custo é menor, é mais barato, tá? E essa transparente é um custo um pouco maior. Porém, pessoal, o retorno que vocês vão ter vai valer muito a pena vocês investirem na tampinha transparente, tá bom? Porque vai valorizar aí a aparência das suas fatias e na hora que o cliente vai comprar, ele quer ver primeiro a aparência, depois o sabor, né, pessoal? Então, primeiro é a aparência que vai chamar a atenção. Então, se você colocar a tampinha de papel, vai cobrir todo o trabalho que você teve na decoração das fatias do seu bolo, tá? Então, é muito importante que vocês invistam aí nessa que tem a tampinha transparente, porque com certeza o retorno que vocês vão ter vai compensar aí o que vocês gastaram, tá bom? Olha a diferença, pessoal, na hora que você vai oferecer ao cliente, ele vai ver a aparência da sua fatia, então isso vai valorizar muito o seu trabalho, vai chamar a atenção do cliente, tá? Então vale muito a pena aí vocês pegarem essa dica, porque eu tenho certeza que vocês vão vender muito. Agora eu vou fazer aqui com sabor de maracujá, só para vocês verem como é fácil de lacrar. É só ir fechando assim, pessoal, na lateral, que lacra muito bem. O legal também dessa embalagem é que fica bem lacrado, tá? Então, esse aqui é o resultado, vocês podem finalizar aí colocando um adesivo personalizado em cima com a validade, o seu contato, que é muito importante para o cliente também, tá bom? É dessa forma que eu finalizo esse vídeo, espero muito mesmo que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e que vocês tenham gostado também. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam, tá bom? E se esse vídeo ele te ajudou de alguma forma, não esqueçam de deixar aqui o seu like, compartilhar muito com seus amigos também, para que possa
ajudar outras pessoas também, tá? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar também o sininho das notificações, porque aí vocês não perdem os próximos vídeos que eu postar aqui no canal. Então esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!